Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta, tá? Nesse vídeo aqui, eu irei fazer uma sessão para a playlist Caio Responde, onde eu estarei trazendo a história de vida de uma pessoa, né? E ela me autorizou a abordar esse assunto, abordar as peripécias que aparelham aí a sua história de vida aqui no canal, tá? Pois bem, eu não vou me ater a detalhes, ou seja, detalhes que possam aí identificar e que é irrelevante para a explanação dos fatos que concernem aí a sua história de vida, certo? Eu vou ler o e-mail para vocês e aí, após a leitura do e-mail, eu irei discorrer, certo? E vale salientar que eu estarei fazendo uma série de vídeos dentro dessa playlist Caio Responde acerca desse caso, entende? Não é algo que dá para assim tratar de modo taxativo. Então, de modo gradativo, eu irei abordando as minúcias que o aparelham, né, para que a gente possa realmente ter uma visão ampla, uma visão clarificada acerca dessa história e trazendo aí, né, para a dimensão da psicologia, mais precisamente a dimensão da psicanálise, que é a abordagem que eu me atenho. Então, se eu viesse a falar desse caso com base em outras abordagens, apesar de ter um conhecimento acerca das outras abordagens, mas não é um conhecimento aprofundado para fazer um estudo de caso, sabe? Então, por isso eu me atenho à abordagem a qual eu me debruço, que é a psicanálise, tá bom? Então eu vou tratá-lo a partir de uma visão psicanalítica, certo? Bom, ela me manda um e-mail, eu irei tratar o caso como sendo caso A, né? E ela me manda um e-mail dizendo o seguinte: boa noite, Caio, tudo bem? Antes de tudo, quero lhe agradecer pelo seu canal, pelas suas postagens e por me ajudar muito dentro dos estudos da psicanálise e também me ensinar muito como ser humano. Muito obrigada. Caio, quero muito te fazer uma pergunta, mas para isso tentarei brevemente te contar algo sério e que vivi durante muitos anos da minha vida. Não é fácil resumir uma vida, mas tentarei ser mais objetiva, pois são fatos que me trazem dor. Ela menciona aqui a idade dela, né? Menciona que é casada e que tem filhos, tá? Dentre a quantidade de filhos que ela tem, temos aí meninos e meninas, né? E ela alega aqui que na infância ela passou por um abuso sexual, certo? O abuso sexual se deu por uma pessoa próxima da família, sabe? E aí, quando ela chega à fase da adolescência, ela conta aqui que foi estuprada, tá? Bom, ela menciona que isso causou muitos danos, e eu imagino que sim, né? Algo nessa dimensão, sobretudo na fase da infância, sobretudo na fase da adolescência, que são fases aí cruciais, né, para o bom desenvolvimento do adulto. Eu imagino que são fatos que realmente causam danos e muitas vezes irreparáveis na fase adulta, né? E eu digo que irreparáveis, mas assim, por meio de um processo, né, é possível não munir-se da cura, porque coisas desse tipo não se cura. Só se fosse possível varrer do aparelho psíquico, né, os fatos, as lembranças concernentes aos fatos,
a energia afetiva ligada aos fatos, aí sim seria possível uma cura. Mas é impossível, né? É impossível esse feito e por isso é impossível uma cura. Mas aí é possível a libertação da criança sofrida, né? Porque aqui a gente nitidamente vê em um adulto uma criança, uma adolescente sofrida, ferida, onde as feridas precisam ser cicatrizadas. Ficam marcas, né? Mas o adulto, quando liberto da criança ferida, ele aprende a lidar com as cicatrizes, com as marcas, entende? Bom, e aí ela continua, né? Continua mencionando aqui que foi mãe na adolescência, mais precisamente 2 anos, quase 3 anos após o estupro, né? E aí ela conta que começou a ter pensamentos intrusivos, obsessivos. E por conta disso começou a ter comportamento de vigiar os filhos o tempo todo. Menciona que não trabalhou para cuidar deles, né? Menciona que tinha uma preocupação excessiva em protegê-los, com medo de que eles passassem pelo que ela passou, ou seja, por abusos. E aí ela diz: Caio, os pensamentos chegavam a me fazer imaginar cenas de estupro com eles. E isso me causava muita angústia, muita dor, muito medo e pavor. Porém, quando eu tive a minha filha caçula, estes pensamentos pioraram, pois eu comecei a pensar e imaginar estas cenas dela com o pai dela, meu marido. Estas cenas me faziam sentir um lixo humano. Pensar isso me fazia sentir um lixo humano, pois ele é um pai carinhoso e jamais faria isso com a nossa filha. Estas cenas vinham à cabeça e quando vinham eu chegava a desconfiar de tudo, sabe? Não deixava ele saber que eu pensava isso e até hoje não sabe. Eram fases, tinha momentos que eu estava bem e tranquila e tinha momentos que os pensamentos vinham e me dominavam e eu sentia muito medo e culpa por pensar isso do meu esposo, sendo que realmente ele nunca me deu motivos para pensar isso. Isso me causou ataques de pânico e ansiedade. Mas na verdade o que intriga com os meus filhos homens, eu não imaginava estas cenas com o pai. Eu tinha muito medo de algumas pessoas, mas com o pai eu não pensava sobre isso. E com a minha filha, estes pensamentos tomavam conta e era muita dor, muito sofrimento e muitas vezes eu chegava a me sentir louca. Estes pensamentos eram fantasias, mas por que estes pensamentos com os meus filhos? Sou avó e nunca tive estes pensamentos com a minha neta. Tenho preocupações, mas não a ponto de imaginar cenas. Pensar isso com os meus filhos, com as minhas filhas, dói mais do que doeu em mim. Era muita dor imaginar tudo isso, mas com a minha filha caçula, por imaginar isso com o pai dela. Muitas vezes pensei que não sou uma pessoa normal. Muitas vezes pensei que eu possa ter vivido isso com meu pai, pois ele era alcoolista e morreu quando eu tinha 17 anos. Meu primeiro filho tinha 1 mês de idade. Nossa relação era muito conflituosa e já pensei nisso também, de meu pai ter abusado de mim e eu não lembrar. Enfim, também não tenho nada de objetivo para pensar isso e aí eu me sinto muito mal. Fico me perguntando do porquê destas fantasias, falo disso em análise até hoje. Eu não consegui elaborar anos da minha vida que pensava nisso. Tento entender, mas não consigo. O que você acha de tudo isso? Muito obrigada
e lhe peço desculpas pelo incômodo, pois assisti seu vídeo hoje com a temática sobre fantasia em Freud, fantasma em Lacan. Depois de assistir seu vídeo, me veio estes questionamentos. Muito obrigada por tudo sempre. Primeiro de tudo, eu quero lhe dizer que poder ler a sua história de vida não me causa incômodo algum, tá? Muito pelo contrário, me causa uma empatia com a tua dor, né? E eu fico lisonjeado por você confiar a mim a tua história de vida e confiar a mim o sentido de poder ter o conhecimento da minha visão acerca do caso, né? Ou seja, você poder ter acesso ao que eu penso com relação à sua história de vida. E aí, o que é que eu vou fazer com a sua história de vida? Bom, eu vou fazer uma espécie aqui de estudo de caso, né? São muitos estudantes de psicologia que tem aqui. O meu maior público, eu acredito, que são os estudantes de psicologia, tá? E aí eu vou discorrer, sim, sobre essa história, me atendo à teoria, em paralelo a um acolhimento que eu me sinto impulsionado a fazer com relação a você, né? Visto que, assim, percebo a tua culpa por pensar isso, a ponto de você até mencionar que se sente um lixo humano diante disso, o que eu não acho justo com você mesma, sabe? Porque diante de uma história sofrida dessa, relatada por você, sabe, eu acho que ainda é muito cruel você se sentir esse lixo humano que você menciona aqui, sentir, né? E eu sei que isso não é uma questão de escolha, de que você está escolhendo se sentir dessa forma. Eu entendo tudo isso e eu vou discorrer aos pouquinhos em uma série de vídeos sobre o caso e já deixando, assim, já ratificando para que você continue em análise, porque o processo de análise é um processo realmente lento, sabe? É um processo de anos, muitas vezes, até que você venha elaborar, até que você venha simbolizar essas questões que são muito complexas, entende? Então, a priori, o que eu tenho a dizer para você é que você continue no seu processo de análise, porque isso é algo que vai se dar gradativamente. Você pode estar anos em um processo de análise e não ter conseguido ainda elaborar essas questões, né? Mas é porque em um processo de análise as coisas não acontecem do dia para a noite. De fato, às vezes são anos para que a simbolização, a elaboração, o sentido de toda essa história relatada possa daí então ser consolidado, entende? Bom, eu irei por partes, tá? A senhora A, ela conta que começou a ter pensamentos intrusivos, dado tudo aquilo que ela sofreu, o abuso sexual na infância, o estupro na adolescência, né? Ela não menciona no e-mail se o estupro se deu pela mesma pessoa que a abusou na infância. Ela não deixa isso claro, mas também não importa, tá? É um dado que não importa. Vamos lá. Ela começou a ter pensamentos intrusivos e obsessivos. E aí ela diz, né? Por conta disso, começou a ter comportamentos de vigiar os filhos o tempo todo. Ou seja, uma preocupação excessiva em protegê-los para que eles não passem pelo que ela passou. Vejam bem, isso aqui é muito importante, para que eles não passem pelo que ela passou. Vamos lá. Primeiro de tudo, o que é pensamentos intrusivos? Bom, a senhora A, ela assim traz
palavras elaboradas, né, técnicas inclusive, como a questão dos pensamentos intrusivos e tal, porque ela é da área, tá? Ela é da área da psicanálise, ela estuda a psicanálise, entende? Por isso, ao relatar a sua história, ela traz aí termos mais elaborados, mais técnicos. E aí, bom, para quem está iniciando os estudos na psicologia, para quem está iniciando os estudos na psicanálise, né? O que é o pensamento intrusivo que ela menciona? Né? Isso aí são ideias, né? Os pensamentos intrusivos são ideias, são representações, são memórias, né? Que normalmente tem um caráter absurdo, tem um caráter aí repulsivo para a pessoa dona do pensamento, né? Apesar de ter um caráter absurdo, um caráter repulsivo, mas esses pensamentos, eles são nomeados como intrusivos justamente porque eles aparecem sem que a pessoa deseje, né? São aí pensamentos incontroláveis, entende? São aí pensamentos que não se tem, o sujeito não consegue ter um controle sobre esses tipos de pensamentos. A pessoa não quer ter esse pensamento, né? Mas não consegue retirá-los da mente. Eles simplesmente, de modo intrusivo, invade a mente da pessoa e isso aí causa de fato bastante mal-estar, bastante incômodo. Muitas vezes a pessoa se sente realmente horrível, né? No sentido de que, tipo, cara, como que eu posso estar tendo um tipo de pensamento desse? Que pessoa mal que eu sou, como que eu posso pensar isso, né? Mas aí a pessoa não tem controle. São realmente os pensamentos que invadem, né, que se intrometem na mente do sujeito sem que o ego dele aceite esse tipo de pensamento, né? E aí esses pensamentos repetitivos são obsessões, né? São obsessões. Por quê? Porque se repetem, né? É algo que invade e se mantém, se repete. É um ciclo, entende? É um ciclo repetitivo, esses pensamentos, o que gera a obsessão, né? E a obsessão, pensamento obsessivo, esse pensamento repetitivo, esse pensamento intrusivo que invade a mente do sujeito sem o desejo dele, sem a vontade dele, acaba gerando aí a compulsão. O que é a compulsão? A compulsão é o ato propriamente dito, né? É o ato impulsionado por esse pensamento, entende? Então, quando ela diz, a partir desses pensamentos eu começo a ter comportamento, né? De vigiar os meus filhos, vigiar o tempo todo, eu começo a me munir de uma preocupação excessiva em protegê-los, né, para que eles não passem pelo que eu passei. É o que ela diz. Isso aí é a compulsão, tá? A obsessão, o pensamento obsessivo, repetitivo, gera a compulsão. A compulsão, ela é necessariamente o ato executado, o comportamento executado, o comportamento propriamente dito, certo? Bom, fazendo analogia, gente, quando eu estava lendo aí a história, né, os fatos que aparelham a história da senhora A, eu gosto muito de fazer analogias, e aí eu lembrei dos meus 12 anos de idade. Nos meus 12 anos, eu tinha muitos discos de vinis, né? Eu tenho aí, vou fazer 35 anos agora em março, então quando eu tinha 12 anos eu ainda era da época lá dos discos de vinil, não se tinha ainda nem o CD, né? Eram realmente disco de vinil
e aquelas fitas cassete, né? Que a gente tinha um gravadorzinho lá, colocava a fita para poder escutar música. Quem tinha condições de ter uma radiola, tinha uma radiola para poder escutar o disco de vinil. E eu tinha muitos discos de vinil, sobretudo de Roupa Nova, porque eu era fã dessa banda, ainda hoje eu sou, né? E daí o que é que acontece? Quando um disco meu arranhava, né, a agulha da radiola não passava para o trecho seguinte da música, né? Ela estacionava ali, naquele arranhão, porque a agulha ela é muito delicada, ela é muito fininha, então de fato o disco tinha que estar impecável para que ela pudesse deslizar sobre aquele disco de modo eficiente, para que ela pudesse tocar de modo eficiente. Se tinha um arranhão, ela estacionava ali, naquele arranhão, né? O arranhão aprisionava a agulha de modo que ela não conseguia passar para o próximo trecho da música, e isso gerava um som repetitivo. A radiola ficava lá, né, na repetição daquele trecho da música, entende? Então, da mesma forma funciona o aparelho psíquico. O aparelho psíquico ele é muito delicado. Diante da complexidade de fatos, diante da vivência de fatos complexos, onde esses fatos acabam não sendo elaborados, simbolizados, onde esses fatos não ganham um sentido, né, acaba que o aparelho psíquico de tão delicado, né, e de tão munido tão munido aí, digamos que, de uma percepção quanto a perceber, né, quanto a sentir o ser humano, digamos assim, ele acaba então estacionando naquele fato. Aquele fato é como se fosse o arranhão do disco de vinil. O arranhão no disco de vinil é uma ferida que se abre ali no disco de vinil. E a agulha ela não consegue sobressair a esse arranhão, a essa ferida. O nosso aparelho psíquico, quando estamos feridos por fatos da vida, quando estamos munidos de uma ferida aberta, o nosso aparelho psíquico ele vai estacionar nessa ferida aberta. Ele não vai conseguir virar a página, digamos assim como a agulha não consegue passar para o outro trecho da música, o nosso aparelho psíquico ele não consegue virar a página, né? Não consegue. Muitas vezes quando a dor é imensa, é gritante, né, para o ego, muitas vezes o ego mune-se de mecanismos de defesas onde levam as lembranças, né, a energia ligada a essas lembranças, né, acaba aí levando para o inconsciente, mas ainda assim o aparelho psíquico não consegue sobressair, estaciona naquilo ali, porque vai para o inconsciente, mas vai gerar sintomas, entende? Vai gerar sintomas onde por trás desses sintomas estará as feridas abertas. E enquanto a ferida não for mexida, não passar aí por um processo, né, de cuidados, por um processo de realmente desinfetar, né, essa ferida aberta, de fato o aparelho psíquico vai estar ali estacionado, certo? De alguma forma. Então é o que acontece com a senhora A. Hoje, uma mulher adulta, casada, tem filhos, mas o aparelho psíquico dela ainda está estacionado na criança ferida, na adolescente ferida, né? Por quê? Porque não houve ainda o cuidado significativo, não houve ainda o processo de desinfetar, né, para que assim essa ferida possa cicatrizar e o aparelho psíquico dela, né, poder virar essa página, entende? Então é por isso que isso está acontecendo agora,
né, e sendo aí projetado nos filhos, entende? Porque sim, como mãe, ela iria para um caminho ou outro. Ou ela iria sim munir-se dessa, como é que eu posso dizer, dessa preocupação excessiva em proteger os filhos, né, para que não passem, como ela mesma diz aqui, para que eles não passem pelo que ela passou, porque sim, são seres humanos, uma parte dela, né, onde ela demanda muito amor pelos filhos, e ela como uma boa mãe, porque ela diz aqui, Caio, eu me sinto um lixo humano. Não, ela não é um lixo humano. Isso revela o quanto que, apesar das feridas abertas, isso revela o quanto que, apesar do sofrimento que ela passou, vejo que ela não teve infância, vejo que ela não teve adolescência, né? E diante de todo esse sofrimento, ela não quer que os filhos passem por isso. Uma questão de empatia, sabe? Uma questão de cuidado mesmo para com os filhos. E aí ela resolve protegê-los, né? Certo? É uma proteção excessiva dado aos sintomas de uma ferida aberta, né? Mas não deixa de ser um amor, não deixa de ser uma proteção, cuidado com os filhos, né? Então, é bom que ela foi para esse lado de cuidado com relação aos filhos, porque ela poderia ir para o lado de que tipo, eu sofri, eu não tive infância, sabe, uma pessoa revoltada com a vida e que desconta em todo mundo que não teve nada a ver com isso. Eu não tive infância, não tive adolescência, sofri, por que meus filhos vão ter? Não, se virem, né? Eu senti a dor, eu não sei o que é infância, eu não sei o que é adolescência, então estou pouco me lixando para os meus filhos, estou pouco me lixando para a dor deles, né? Porque ninguém se lixou para a minha dor. Se eu passei por isso, por que eles não podem passar? E isso é muito real, porque dentro do meu contexto, dentro do meu convívio, eu vejo fatos desse tipo. Uma repetição de mãe que sofreu na infância, na adolescência, porque não teve o amor que queria ter tido por parte da mãe, né? E aí acaba repetindo o que não teve da mãe para com a sua filha, né? No sentido de humilhar a filha, no sentido de desprezar a filha, de menosprezar a filha, né? No sentido de não demandar amor pela filha. Se ela tem, mas esse amor está aí camuflado pelas suas frustrações, né, de não ter tido o amor da mãe, está aí camuflado por essas frustrações que estão sendo, de modo muito injusto, projetado na filha dela. Uma repetição, né? Uma repetição da criança ferida sendo projetada aí na filha. Então a senhora a projeção dela é diferente desse tipo de projeção, né? É uma projeção da criança ferida nos filhos? Sim, mas pelo menos não é uma projeção tão danosa assim, porque é uma projeção de proteção para com os filhos. Sim, é sofrido, não deixa de ser sofrido, é sofrido para ela, pode ser sofrido para os filhos, porque de uma certa forma eu sei que pode sufocá-los, né? Mas, no entanto, não vem a ser tão danoso quanto o fato de que se possivelmente ela tivesse aí uma aversão para com os filhos, dado ao que ela passou na infância, de projetar nos filhos a revolta, se virem, se alguém vier e abusar sexualmente, problema, eu passei por isso, por que aqui não pode passar, sabe? Então, por isso que eu digo, é muito cruel com ela sentir-se um lixo humano diante disso, porque sim, são fatos, sabe, doloridos, né? São fatos aí que doem, sim, são fatos aí que machucam, são feridas abertas que precisam de cuidado, ela precisa continuar cuidando dessas feridas para que sim, ela possa se libertar dessa criança, dessa adolescente sofrida, tá? Bom, quero dizer para a senhora mais uma vez,
Você não é um monstro, você não é um lixo humano, sabe? Você lida dentro das suas possibilidades com essas questões sofridas. E o que eu digo para você é para continuar. Continue no seu processo de análise, continue falando sobre isso, que em algum momento isso será sim elaborado, isso ganhará um sentido, isso será, falando aí numa linguagem mais fenomenológica agora, né? Isso aí será ressignificado, entende? E aí, a partir do momento que esse feito se der no âmbito da psicoterapia, no âmbito da análise, você vai se sentir liberta, né, dessa criança amargurada, dessa criança ferida, dessa adolescente ferida, beleza? Gente, continuaremos com esse caso, tá bom? São minúcias que vale a pena explorar, que vale a pena abordar aqui, certo? Para um maior entendimento acerca do que acontece de modo muito recorrente na clínica, tá? Eu recebo, não é o primeiro e-mail falando de abuso sexual não, tá? Tem vários outros aqui, várias outras histórias similares que eu irei trazer também para o canal, histórias similares munidas das suas singularidades, e eu irei trazer para que a gente possa ter a percepção do quanto que isso é recorrente, certo? É isso. Bom, aqui no comentário do vídeo você vai encontrar aí informações adicionais, como meio de contato comigo, que é por e-mail, tá? Eu tenho minhas redes sociais e eu disponibilizo também, gente, mas eu costumo muito mais atender por e-mail, porque aí eu atendo por uma ordem de chegada para não ser injusto com ninguém, entende? Como eu disse, eu demoro a responder, mas uma hora eu vou responder. Como a senhora A, mesmo há muito tempo que ela vinha me mandado esse e-mail, e só agora eu pude ter acesso, e só agora eu pude dar atenção à história dela, certo? Bom, e aí você encontra também, né, as minhas redes sociais. Eu abri uma nova página no Instagram falando sobre psicofarmacologia. É uma dimensão da psicologia, da área de farmácia também, né, que eu gosto muito. Então resolvi abrir esse Instagram para trazer considerações acerca da psicofarmacologia, e também porque eu estou com um projeto de lançar um curso em EAD na área de psicofarmacologia. Então o Instagram já é um pontapé inicial para esse curso, certo? E aí vocês encontram também minha página pessoal do Instagram. Quiser me seguir, fiquem à vontade. Vocês encontram meus blogs, vocês encontram o meu outro canal aqui no YouTube, que é o Só Psicanálise, e vocês encontram também a página do Instagram da minha namorada, tá? Onde lá ela também faz textos reflexivos, inspirando um cuidado com a saúde mental, beleza? É isso. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.